Um país, quando ele opta por ter um mercado de valores, ele, claro, vai ter que ter uma bolsa de valores, não é isso? Essa bolsa de valores, ela tem que disponibilizar o quê? Um recinto, onde, nesse recinto, se entreponham as forças de compra e venda, tá certo? Então, a única maneira que você tem de fazer com que o preço seja um preço real, seja você deixar as forças se degladiarem entre si. A partir do momento que você permite que alguém alugue uma quantidade exorbitante de ações e venda, esse mercado ele não tem estrutura para suportar isso. Então ele acaba sendo o quê? Ele acaba sendo uma pressão desordenada que gera o quê? Que gera um preço fora de condições normais. Tá certo? Então, a condição dos preços de todas as ações que são locadas, elas são irreais. Entendeu? Então, isso é uma coisa que a gente analisa. Então, eu digo o seguinte, a locação de ações, ela acaba se convertendo num estelionato. Por quê? Porque se você aluga uma casa, você não pode vender. Porque se você vender, você está praticando um estelionato. Se você aluga um veículo, você também não pode vender, senão você estará praticando um estelionato. Da mesma maneira que se você alugar um equipamento industrial ou um equipamento agrícola, você também não pode vender. Se você vender, você está praticando um estelionato. Então, por que você pode vender uma ação? Por quê? Porque isso gera benefícios para o monopólio chamado Bolsa de Valores, B3. Gera esse benefício, entendeu? E eles não querem perder esse benefício. Então, eu costumo dizer o seguinte, que a CVM, ela continua de costas para o mercado, tá entendendo? Sonolenta, ela não vê. O CAD, que deveria ver isso, também não vê. O CAD, que é o Conselho Administrativo de Defesa Econômica, aí não defende coisa nenhuma, tá entendendo? Então, você vai concluindo coisas que você acaba falando. Por exemplo, quem manda na CVM é a Bolsa. A CVM tem um dono, é a Bolsa. O CAD tem outro dono, é a Bolsa. Tá entendendo? Por quê? Porque o único que ganha com isso é a Bolsa. É isso aí. Barsi, em relação à Itaúsa, recentemente saiu uma notícia que o senhor vendeu uma boa parte, né? Ou vendeu a sua posição em Itaúsa. Teve um motivo especial? Porque os iniciantes, eles gostam bastante da Itaúsa. Mas eu também gosto. Só que tem uma coisa. Eu costumo, e é uma coisa interessante, eu não fico todo dia, recebi esse dividendo, recebi aquele. Quando chega no final do exercício, aí que você tem um impacto, né? Aí você pega tudo aquilo que você recebeu de dividendo e fala, eu ganhei tudo isso, tá entendendo? Então você tem aquelas que estão na primazia e aquelas que estão na rabeira, né? Lamentavelmente a Itaúsa está na rabeira. Por quê? Porque a Itaúsa, ela foi ao longo do tempo, igual que o Bradesco, ela foi ampliando a sua base acionária e ela ficou com uma base acionária acima, talvez, daquilo que se recomendaria para ela gerar um bom dividendo. Então, na hora que ela distribui um dividendo, o rateio é sobre muitas ações. Então, dá zero nada. Está entendendo? Então, o meu foco é o dividendo. Então, eu vi, por exemplo, teve ações que pagaram um dividendo X, ela pagou uma insignificância. Fugiu da sua metodologia, né? Então, cai fora, tá entendendo? Aqui não há amores, há resultado, tá entendendo? A Itaúsa é uma boa empresa, não há dúvida nenhuma. Mas eu troquei por outra que me paga mais dividendo. E agora, Barsi, a Itaúsa, inclusive, vem mudando ali o foco, né? Pelo que a gente estuda de Itaúsa, o CEO está querendo aumentar o portfólio, não ser tão dependente do Itaú. Você acha que esse é um bom caminho para a Itaúsa? Adquirir novas empresas para aumentar a holding? Olha, seria uma ótima trajetória se todos os demais projetos rendessem o que rende o Itaú. Mas não rende. Tá entendendo? Eles compraram recentemente Alpargatas, eles têm algumas outras aplicações, eles andaram comprando, por exemplo, não foi a Itaúsa através dos seus braços, né? Há pouco tempo atrás, eles queriam entrar no chuveiro, então eles compraram uma empresa chamada Thermo Systems, que nós achamos que aquilo era um lixo, tá entendendo? E eles compraram, quer dizer,
Então, eles investem em setores, a minha concepção, que não geram, pelo menos, o mesmo resultado que gera o Itaú. Seria ótimo se eles entrassem em atividades que gerassem mais. Mas eu tenho visto que não. Então, você tem que olhar para frente, tem que olhar para o futuro, né? Aí você vai, bom, eles compraram isso. Isso aqui, durante 50 anos, foi um mau negócio, né? Será que agora vai ser um bom negócio? Barsi, quais são 3 empresas que o senhor não tira da carteira? Desde que o senhor começou a investir, o senhor pretende ficar com elas até o final? Bom, todas as minhas empresas eu não tiro da carteira enquanto ela não chega na situação que chegou a Itaúsa. Tem 3 que o senhor fala, não, essas aqui são minhas, vamos supor, as minhas favoritas, né? Que eu não. Não é que eu não questão vou de tirar. serem favoritas, é que são empresas que geram um resultado excelente. Então, por exemplo, a Klabin é uma delas, não é isso? Você tem ideia de quantos anos tem a Klabin? Muitos anos, né? Mas dá um chute. Deve ser 100 anos, 90. Mais, 130 anos. 130. Nossa, eu não imaginava, eu ia falar Ela uns é mais 70. velha do que muitas ações estatais, Petrobras, né? Tá entendendo? E é uma empresa que se mantém diante de uma estrutura extremamente bem configurada, entende? Ainda é uma empresa familiar, mas é uma empresa familiar que evoluiu na concepção de administração, ou seja, transfere a administração não para os elementos da família, sim para terceiros que são competentes. E é uma empresa que ela remunera de uma forma sistemática, não é isso? Ela paga dividendos sistematicamente. Então, é um negócio que é muito saboroso, eu diria. E outras 2, Barsi? Bom, eu diria também o Banco do Brasil, porque o Banco do Brasil, ele é a única empresa estatal que tem um bom dono, que se chama Previ, tá entendendo? Porque ela também é uma empresa controlada pelo governo, né? O governo mas ela tem a Previ. E a Previ não são os políticos, são os ex-funcionários, entendeu? Então, há uma preservação muito mais eficiente no caso do Banco do Brasil. E uma terceira empresa também, eu diria a Unipar, da qual eu faço parte como membro do conselho, né? Que são atividades que são importantíssimas numa economia, tá entendendo? Então, essas 3 aí eu digo que são importantes. Mas eu tenho outras também que são importantes, né? E que eu também não declinaria porque tenho absoluta certeza que elas nunca vão me decepcionar, entendeu?